Devocional do dia. Espírito Santo me liberta da angústia e enche meu coração de paz. Tem dias em que o coração aperta sem explicação. A alma parece afogada num silêncio pesado, onde até respirar se torna um esforço. Você acorda, mas não se sente desperto. Anda, mas não sabe para onde. Cumpre tarefas, sorri, conversa, mas por dentro há um grito preso. A angústia tem esse poder. Ela ocupa os espaços mais íntimos e invisíveis da alma e ninguém ao redor percebe o quanto você está lutando. Mas Deus vê, e é por isso que essa oração chega até você agora. Não é coincidência, é resposta, é socorro, é o Espírito Santo invadindo o seu dia com a promessa de libertação e paz. Essa paz que não depende das circunstâncias, que não nasce da lógica, mas que vem do alto e ultrapassa o entendimento humano. Hoje, o Espírito de Deus quer tocar essa angústia que você esconde, aquela que você não consegue explicar nem para quem mais confia. Ele quer entrar nesse lugar escuro e trazer luz, não apenas para aliviar, mas para transformar. E tudo começa agora com essa entrega. Você não precisa mais esconder a dor, não precisa mais fingir que está bem quando não está. Deus não se escandaliza com a sua dor. Pelo contrário, Ele corre ao encontro dela. Ele está aqui. O Espírito Santo está presente neste exato instante e quer uma coisa só: te libertar. Libertar da ansiedade, do medo, do vazio. Libertar da sensação de sufoco, da mente agitada, do coração cansado. Mas há uma condição. Você precisa permanecer, precisa deixar-se guiar até o fim. Porque esta oração não é feita por acaso, nem por hábito. Ela foi preparada em detalhes, em cada palavra, para alcançar o que ninguém alcança, para destravar o que está paralisado, para curar o que nem você sabia que estava ferido. A angústia que te prende será confrontada pela presença do Espírito Santo. E quando ele chega, não há escuridão que permaneça. Onde ele toca, há paz. Onde ele fala, há direção. Onde ele entra, há vida nova. Não pare agora. O que você sente no início dessa oração é apenas o começo do que Deus vai fazer. A libertação reservada para você neste exato momento. Há uma mudança espiritual em curso, e ela começa no instante em que você escolhe permanecer até o fim. Este é o seu altar de paz, o seu tempo com Deus. Sua alma não será mais refém da angústia, sua mente não será mais campo de guerra. O Espírito Santo vai se mover em você, e nada será como antes. A angústia nunca chega sem um convite. Ela entra devagar, silenciosa, muitas vezes camuflada de rotina, de frustração acumulada, de expectativas que nunca se cumprem. E quando menos percebemos, ela já dominou a mente e afundou o coração num buraco sem nome. Mas o Espírito Santo, que sonda todas as coisas, não apenas vê a angústia, ele entende de onde ela vem. Às vezes, ela nasce da comparação constante, daquela voz que diz que você deveria estar mais longe, que já passou da hora de dar certo, que todo mundo anda e você continua parado. Outras vezes, ela brota de palavras que você ouviu e nunca esqueceu. Palavras que entraram como setas e até hoje ecoam, semeando dúvida, medo, sensação de insuficiência. Há quem viva com o peito cheio de dor, sem saber por quê. Porque a angústia se instala nos bastidores da alma. E não é sempre resultado de pecado, nem sinal de fraqueza. Muitas vezes é só um coração que tentou ser forte demais por muito tempo. Um coração que absorveu demais, calou demais, segurou firme demais, até o dia em que já não cabe mais. Mas aqui está o ponto onde tudo muda. A angústia não é destino, é sintoma. Ela aponta para uma área que precisa de intervenção divina. E é aí que o Espírito Santo entra. Não como quem julga, mas como quem limpa, restaura e reconstrói. Ele quer te mostrar o que você mesmo não viu.
A raiz que ficou escondida, a ferida que foi ignorada, o medo que você mascarou de coragem. O Espírito Santo não joga luz para te expor. Ele revela para te libertar. E Ele está fazendo isso agora, enquanto você escuta, enquanto seu coração se expande e começa a se abrir. Você já tentou resolver por conta própria, já buscou distrações, fugas, ocupações, já se cobrou demais por ainda estar sentindo tudo isso. Mas hoje, o Espírito Santo te convida a fazer diferente, a parar de lutar sozinho e permitir que Ele seja o consolo que você nunca recebeu, a cura que você adiou, a presença que você tanto precisa. Essa dor tem nome, mas a resposta também tem. É a presença viva de Deus. E ela está se aproximando agora para tocar as raízes invisíveis da sua angústia. E há algo que precisa ser dito. A angústia não é sempre fruto de algo que você fez. Muitas vezes ela nasce do que fizeram com você, de decepções que você engoliu em silêncio, de traumas que você tentou apagar, de orações que pareciam não ter resposta. Mas o Espírito Santo não se esqueceu. Ele estava lá, mesmo quando tudo parecia ausente. Ele viu, ele guardou, e hoje ele age. A angústia, por mais densa que pareça, é como uma névoa. Diante do fogo do Espírito, ela se dissipa. Mas é preciso permitir esse fogo arder por dentro. É preciso desejar a libertação mais do que se acostumar com o sofrimento. Porque a alma, quando sofre por tempo demais, começa a chamar a dor de normal. E não é normal acordar pesado. Não é normal viver com nó na garganta. Não é normal viver se culpando, se cobrando, se anulando. Deus não te criou para sobreviver emocionalmente. Ele te criou para viver em plenitude, com paz verdadeira, com alegria restaurada, com leveza real. E tudo isso está à disposição agora, se você abrir espaço para o Espírito agir. A angústia começa a perder força quando a luz entra. E essa luz já começou a brilhar. Mantenha-se aqui. Há mais cura no caminho. A angústia grita, mas o Espírito Santo sussurra. E esse sussurro tem poder para calar todas as vozes que tiram a sua paz. Ele não chega com barulho, ele não invade. Ele se revela quando o coração abre espaço. Quando você para, respira e diz: Espírito Santo, eu preciso de ti. É nesse instante que ele age, não com teorias, mas com presença. Não com respostas prontas, mas com consolo que nenhuma explicação humana seria capaz de oferecer. O Espírito Santo é mais do que uma força espiritual. Ele é a pessoa de Deus habitando em você. Aquele que intercede com gemidos profundos quando faltam palavras. Aquele que te conduz quando o chão some. Aquele que te abraça por dentro quando ninguém percebe que você está em pedaços. Você já sentiu esse abraço? Já experimentou o alívio de simplesmente dizer: eu não aguento mais, e sentir que mesmo assim alguém te segura? Esse é o Espírito Santo. Ele não exige performance espiritual. Ele não espera que você se justifique. Ele só espera sinceridade. Um coração rendido, mesmo frágil, é mais poderoso do que 1000 palavras decoradas. E quando você se rende, algo muda. A atmosfera muda. O Espírito Santo se move em direção à sua alma e começa a varrer o que não serve. Ele não tapa buracos, ele reconstrói do zero, ele não te dá uma anestesia emocional, ele cura na raiz, tira os escombros, limpa as memórias, renova as emoções. Neste momento, talvez você não esteja sentindo nada, ou talvez já esteja com os olhos marejados. Ambas as reações são válidas, porque o agir do Espírito Santo não depende do que você sente, mas do que você permite. E se você chegou até aqui, é porque ele já começou a operar. Ele está te ensinando que você não precisa mais lutar com as próprias mãos, que o seu refúgio não está em distrações, em controle, em fuga, está nele. Quando você se refugia no Espírito Santo, até o caos tem limite, até a dor tem direção.
e a alma encontra um lugar seguro para descansar. Ele não te livra apenas da angústia, ele te conduz a uma nova maneira de existir, de pensar, de reagir. Ele acalma a tempestade interna antes mesmo de mexer no mundo externo. Agora, respire e diga, se puder, mesmo em pensamento: Espírito Santo, eu recebo a tua paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Há palavras que apenas tocam, mas há palavras que transformam. E quando Jesus disse isso, ele não estava oferecendo um consolo genérico, ele estava anunciando um presente eterno. A paz que ele nos dá não é momentânea, não é frágil como a paz do mundo, que depende de circunstâncias favoráveis. A paz do Espírito é profunda. Ela sustenta mesmo quando tudo parece desabar. Observe o detalhe. Jesus diz: a minha paz vos dou. Não é qualquer paz, é a dele. A mesma paz que o manteve sereno diante da cruz. A mesma que o sustentou no Getsêmani. A paz que vem do céu e que habita em quem crê. Isso significa que você pode estar em meio ao caos e ainda assim estar em paz. Porque essa paz não é ausência de problemas, é presença de Deus. E ele continua: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que Jesus diz isso? Porque ele sabia que o coração humano se perturba facilmente. Uma notícia inesperada, uma lembrança do passado, uma preocupação com o futuro, tudo isso é combustível para a ansiedade. Mas ele nos chama a confiar. A confiar que o Espírito Santo está presente, atento, agindo. Esse versículo é mais do que uma frase bonita. É uma chave espiritual. Um lembrete de que você não está à mercê da sua mente nem das suas emoções. Que existe uma paz disponível agora, neste momento, que você pode escolher receber. E essa escolha começa com fé. Hoje, a palavra de Deus não vem apenas como leitura devocional. Ela vem como direção, como remédio, como resposta. E a resposta é clara: pare de tentar controlar tudo. Liberte-se da ansiedade que te prende em ciclos. Abrace a paz que vem do Espírito e permita que ela se torne a sua base, a sua rocha, a sua âncora. A palavra que você ouviu agora não foi por acaso. O Espírito Santo está selando essa verdade em você. Guarde-a, declare-a, viva-a, porque é nela que começa a sua libertação completa. Espírito Santo, neste momento santo, nós paramos tudo. Paramos os pensamentos acelerados, as preocupações descontroladas, o barulho do mundo, e silenciamos por dentro para que a tua voz nos encontre. Tu conheces, Espírito de Deus, cada detalhe da alma que ora agora. Tu vês além da aparência. Tu sabes onde a angústia mora, onde a dor ainda pulsa, onde a mente ainda está ferida. Por isso clamamos: entra, Espírito Santo. Toma esse espaço que até agora foi domínio da ansiedade. Limpa as feridas antigas, renova o emocional, derrama óleo sobre as lembranças que ainda machucam e restaura cada área que foi afetada por dores silenciosas. Senhor, essa pessoa já tentou sozinha, já chorou em silêncio, já carregou o peso de não saber explicar o que sente, mas hoje nós trazemos tudo diante do teu altar. Declaramos que essa alma não será mais refém da dor. Essa mente não viverá mais como campo de batalha. Esse coração não continuará se afundando em incertezas. Vem, Espírito Santo. Sonda agora as memórias da infância, os traumas escondidos, os episódios não resolvidos. Toca o que ninguém mais pode tocar. Traz luz onde há sombra. Traz alívio onde há opressão. Traz sentido onde antes só havia confusão. Cura a raiz da tristeza, quebra os padrões de autossabotagem, silencia as vozes da acusação. Derrama a tua paz agora, Espírito de Deus. Aquela paz que cala o medo, que sustenta mesmo quando tudo parece fora do lugar, que fortalece quando as forças já se foram.
Nós te entregamos o controle, Senhor. Entregamos as perguntas sem resposta, as expectativas frustradas, os sonhos adiados e pedimos: reina em nosso interior. Espírito Santo, toma também os pensamentos negativos, os ciclos de culpa, a exaustão emocional. Coloca ordem onde tudo está bagunçado. Estabelece uma nova lógica dentro da alma, a lógica do céu, da graça, da verdade. Que tudo aquilo que é mentira sobre quem essa pessoa é, caia por terra agora. Nós profetizamos cura, paz e renovo. Profetizamos liberdade emocional. Declaramos que a angústia está perdendo força neste exato instante e que o teu sopro de vida está trazendo respiração espiritual para essa alma. A oração continua. A transformação já começou. O Espírito Santo está operando em silêncio e profundidade. Espírito Santo, neste momento santo, nós paramos tudo. Paramos os pensamentos acelerados, as preocupações descontroladas, o barulho do mundo e silenciamos por dentro para que a tua voz nos encontre. Tu conheces, Espírito de Deus, cada detalhe da alma que ora agora. Tu vês além da aparência. Tu sabes onde a angústia mora, onde a dor ainda pulsa, onde a mente ainda está ferida. Por isso clamamos: entra, Espírito Santo. Toma esse espaço que até agora foi domínio da ansiedade. Limpa as feridas antigas, renova o emocional, derrama óleo sobre as lembranças que ainda machucam e restaura cada área que foi afetada por dores silenciosas. Senhor, essa pessoa já tentou sozinha, já chorou em silêncio, já carregou o peso de não saber explicar o que sente. Mas hoje nós trazemos tudo diante do teu altar. Declaramos que essa alma não será mais refém da dor. Essa mente não viverá mais como campo de batalha. Esse coração não continuará se afundando em incertezas. Vem, Espírito Santo. Sonda agora as memórias da infância, os traumas escondidos, os episódios não resolvidos. Toca o que ninguém mais pode tocar. Traz luz onde há sombra. Traz alívio onde há opressão. Traz sentido onde antes só havia confusão. Cura a raiz da tristeza, quebra os padrões de autossabotagem, silencia as vozes da acusação. Derrama a tua paz agora, Espírito de Deus, aquela paz que cala o medo, que sustenta mesmo quando tudo parece fora do lugar, que fortalece quando as forças já se foram. Nós te entregamos o controle, Senhor. Entregamos as perguntas sem resposta, as expectativas frustradas, os sonhos adiados e pedimos: reina em nosso interior. Espírito Santo, toma também os pensamentos negativos, os ciclos de culpa, a exaustão emocional. Coloca ordem onde tudo está bagunçado. Estabelece uma nova lógica dentro da alma, a lógica do céu, da graça, da verdade. Que tudo aquilo que é mentira sobre quem essa pessoa é, caia por terra agora. Nós profetizamos cura, paz e renovo. Profetizamos liberdade emocional. Declaramos que a angústia está perdendo força neste exato instante e que o teu sopro de vida está trazendo respiração espiritual para essa alma. A oração continua. A transformação já começou. O Espírito Santo está operando em silêncio e profundidade. E neste instante, Espírito de Deus, também clamamos para que haja cura nos relacionamentos que foram marcados pela dor. Laços rompidos, vínculos quebrados, palavras malditas que geraram feridas profundas. Tudo isso entregamos agora nas tuas mãos. Visita os relacionamentos familiares, os casamentos em crise, as amizades perdidas por mal-entendidos. Toca o que precisa de reconciliação. Desfaz os nós que foram criados pela mágoa. Ensina-nos a perdoar, Espírito Santo. Ensina-nos a soltar o que já não cabe mais no novo que o Senhor está construindo. Espírito Santo, também tocamos agora os medos mais secretos, aqueles que nem mesmo são ditos em voz alta. O medo do futuro,
O medo de falhar, o medo de ser abandonado, de não ser suficiente, o medo de que tudo desmorone mais uma vez. Nós expomos esses medos diante da tua luz e declaramos que eles não têm mais domínio. Onde antes havia temor, agora haverá confiança. Onde havia insegurança, agora haverá identidade. Toca também, Senhor, os sonhos engavetados, os projetos interrompidos, as ideias que foram sufocadas pela dúvida. Restaura a visão dessa pessoa. Mostra que ainda há um propósito, que o tempo não cancelou o que o Senhor planejou, que as quedas não significam fracasso, mas preparação. Sopra vida sobre os planos esquecidos. Reacende a motivação. Coloca força onde só restava cansaço. Espírito Santo, visita os que estão cansados espiritualmente. Aqueles que oram, mas não sentem mais. Que leem a palavra, mas não conseguem se conectar. Que vão à igreja, mas se sentem sozinhos no meio da multidão. Restaura o altar interior. Reacende o fogo que foi apagado pelas decepções, pelas batalhas da vida, pelos dias cinzentos. Que o coração volte a queimar de amor por ti. E por fim, pedimos que essa oração se torne memória viva. Que essa pessoa, ao lembrar deste momento, sinta novamente o teu toque. Que onde estiver, sinta a brisa suave da tua presença. Que nunca mais se esqueça de que foi amada, tocada, restaurada. Que saiba, a partir de agora, existe um novo ciclo, um novo tempo, e que nesse novo tempo, o Espírito Santo é quem governa. Selamos tudo isso com fé, com lágrimas sinceras e com o coração aberto, e declaramos: a cura está em andamento, a paz já chegou, o Espírito Santo está no controle. Amém. Agora que o Espírito Santo começou a curar suas dores internas, é hora de levantar um clamor por outros, porque a verdadeira libertação se fortalece quando se transforma em ponte. Há pessoas próximas de você, talvez dentro da sua casa, que também estão sendo consumidas pela angústia. Gente que sorri por fora, mas sofre em silêncio. Gente que parece forte, mas está quebrada por dentro. E o seu clamor pode ser a intercessão que abre os céus sobre a vida delas. Espírito Santo, neste momento nos colocamos na brecha. Levantamos uma intercessão por todos que estão presos em correntes invisíveis de tristeza, ansiedade, desespero e opressão. Pelas mães que não sabem mais como suportar a carga emocional que carregam. Pelos filhos que cresceram sem direção emocional. Pelos maridos e esposas que vivem juntos, mas distantes, isolados no interior de si mesmos. Vem com cura, vem com reconciliação, vem com luz. Visitamos em oração agora os hospitais, os quartos fechados, os corações que não têm forças para pedir ajuda. Envia, Espírito Santo, a tua presença nesses lugares. Leva refrigério para quem pensa em desistir. Leva paz para quem já perdeu o sentido da vida. Usa esta oração como canal de resgate para quem está à beira do colapso. Intercedemos também por quem está sofrendo calado no meio da igreja, por aqueles que lideram, que cuidam, que pregam, mas por dentro estão exaustos. Espírito Santo, sustenta teus servos, renova os pastores, os ministros, os intercessores que muitas vezes oram pelos outros, mas não tem ninguém para orar por eles. Levanta colunas de apoio, sopra ânimo novo, reacende a paixão pela tua presença. E, Senhor, oramos por quem se afastou da fé por causa da dor, por aqueles que já sentiram a tua presença, mas hoje estão longe, feridos, desconectados. Usa essa oração para chamá-los de volta. Que o Espírito Santo visite esses corações agora e reacenda a chama que nunca se apagou por completo. Onde houve ruptura, que haja restauração. Onde houve afastamento, que haja reencontro. Onde houve dúvida, que nasça fé. Não oramos apenas por nós. Oramos por famílias inteiras, por lares marcados por luto, perdas, discussões, frieza.
Espírito Santo, visita essas casas, toca os filhos rebeldes, os cônjuges frios, os relacionamentos partidos, transforma ambientes pesados em lugares de adoração. Que a tua presença passe pela porta de cada casa representada aqui, trazendo paz, ordem e reconciliação. Onde houver angústia, que haja consolo. Onde houver desespero, que brote esperança. Onde houver medo, que o teu amor preencha tudo. Depois da cura, vem a manutenção. Depois do toque, vem o cultivo. O Espírito Santo não quer apenas te libertar da angústia por um momento. Ele deseja que você viva em paz todos os dias. E para isso, é preciso entender que a paz de Deus não é automática. Ela é plantada, regada, protegida. É um ambiente que você constrói dentro de si com escolhas espirituais diárias. Espírito Santo, ensina-nos a andar em paz. Mostra-nos os caminhos que preservam aquilo que recebemos neste momento, porque muitas vezes somos libertos, mas voltamos a viver como se ainda estivéssemos presos, e não percebemos que há atitudes, hábitos e pensamentos que reabrem portas que o Senhor já fechou. A paz não se mantém com pressa, não se sustenta com excesso. É preciso aprender a desacelerar por dentro, a silenciar a alma para ouvir a tua voz. Ensina-nos a parar de alimentar pensamentos que não vêm de ti, a deixar de lado as comparações, a necessidade de controlar tudo, a mania de carregar o mundo nas costas. Mostra-nos como ser dependentes de ti e não da força humana. Guarda nossos olhos de consumir aquilo que nos inquieta. Guarda nossos ouvidos de palavras que contaminam. Que o que assistimos, ouvimos e lemos seja instrumento de edificação, não de confusão. Que saibamos filtrar o que entra, porque aquilo que alimenta nossa alma também define a atmosfera em que vivemos. Espírito Santo, lembra-nos de retornar à tua presença todos os dias. Que a oração não seja apenas um socorro nos dias maus, mas uma prática constante. Que o devocional não seja um ritual, mas um encontro real. Ensina-nos a te ouvir, mesmo nas pequenas decisões. Porque quando andamos em aliança contigo, mesmo as batalhas perdem o poder de nos perturbar. Coloca em nós uma sensibilidade nova para perceber quando estamos saindo da paz. Quando a ansiedade tentar voltar, que imediatamente nossa alma reconheça o teu chamado e volte ao centro. Dá-nos discernimento para perceber a hora de parar, respirar e te buscar novamente. A paz se torna firme quando nos tornamos conscientes de que ela vem da tua presença, não das circunstâncias. Por isso o Espírito Santo faz da tua presença o nosso lugar fixo. Que não sejamos apenas visitantes na tua paz, mas habitantes dela. Agora que o Espírito Santo tocou sua alma, curou feridas ocultas e te libertou da angústia, é hora de declarar em fé o que o céu já começou a estabelecer na sua vida. Essas palavras não são apenas frases, são decretos espirituais, são sementes lançadas em solo fértil. Quando você as proclama com o coração, você ativa verdades eternas no mundo espiritual. E o que começou como uma oração se transforma numa aliança de paz. Declare agora, com fé e convicção: eu não sou mais refém da angústia. Meu coração pertence ao Espírito Santo. Onde havia dor, agora há cura. Onde havia confusão, agora há direção. Onde havia vazio, agora há plenitude. A paz de Deus habita em mim. Meus pensamentos são renovados. Minha mente está em silêncio diante da presença de Deus. O Espírito Santo governa o meu interior. Nada poderá me separar da paz que o Senhor estabeleceu hoje. Essas palavras são como espadas espirituais. Elas cortam os laços da mentira. Elas quebram ciclos que antes te aprisionavam. A sua realidade interior está sendo transformada pela fé. E o mundo ao seu redor começará a refletir a paz que está sendo gerada dentro de você. E saiba, a partir de hoje, você não caminha mais sozinho.
O Espírito Santo será seu conselheiro, seu refúgio, sua força diária. Quando os dias difíceis voltarem, e eles virão, você saberá para onde correr. E não será mais para dentro da sua dor, mas para dentro da presença de Deus. Por isso, guarde esta certeza. Algo novo começou. Não é emocionalismo, é transformação real. Deus não apenas tocou seu coração, Ele reconfigurou sua alma. A angústia foi confrontada e vencida. A paz foi plantada e vai crescer. Continue voltando a esta oração sempre que precisar. Relembre cada palavra. Fortaleça sua fé com essas verdades. E não guarde isso só para você. Compartilhe com quem precisa. Seja canal de paz para outros também. Agora, respire profundamente e diga com fé e autoridade: eu sou livre da angústia e a paz do Espírito Santo governa meu coração. Se desejar, posso gerar o script completo com todos os capítulos unificados ou realizar algum ajuste específico. Se esta oração falou com você, se o Espírito Santo te tocou de alguma forma, não guarde isso só para si. Clique em curtir, porque isso ajuda a levar essa mensagem para mais vidas. Escreva nos comentários o que Deus fez com você hoje. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ler para não desistir. E compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama. Envie no WhatsApp, publique nos seus grupos, envie para alguém que esteja enfrentando angústia. Seja você o canal que Deus vai usar para libertar outras almas. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Aqui, todos os dias, você encontra uma palavra viva, oração sincera e direção do céu. E lembre-se, sempre que precisar, volte aqui. Este devocional é seu refúgio, que o Espírito Santo te acompanhe, hoje e sempre.